Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 14. Segundo alguns estudiosos, o mais difícil de toda a carta. Mas por graça de Deus nós vamos vencê-lo. E seremos edificados pela palavra do Senhor. Romanos capítulo 14. Nós vamos estudar hoje a segunda metade desta porção, que vai do verso 13 ao verso de número 23. Copa Romance. Foi assim que chamaram o momento de recreação dos casais no retiro de semana passada. E de todas as brincadeiras, nenhuma me pareceu tão divertida e tão perigosa quanto o futebol uma só carne. Marido e mulher tiveram que jogar de mãos dadas. Consegue imaginar a cena? O meu time foi o mais sofrido, irmãos. De todas as mulheres, Sabrina foi a única que fez um gol. Só que foi contra. Mas eu também vi no que era para ser uma brincadeira, apenas uma brincadeira, uma competição muito acirrada. E muitas e divertidas quedas. Um irmão quase quebrou o braço da esposa neste futebol uma só carne. Outro saiu puxando a esposa campo afora. E um irmão, mesmo percebendo que a esposa estava quase morrendo de cansada, decidiu jogar até o fim. Tamanha era a sua vontade de vencer a tal da Copa Romance. Se tiveram romance mais tarde, se resolveram as complicações, só Deus sabe. Mas diga-me, não é assim que muitas vezes nós vivemos na igreja local? Possuídos por uma sede por vitória pessoal. Por vezes nós nos esquecemos dos nossos irmãos. Não somos pacientes com eles. Não esperamos por eles. Não nos preocupamos com eles. Mas deveríamos. Afinal, são nossos irmãos em Cristo Jesus. E é sobre isso que trata, mais uma vez, Romanos 14, a passagem que vamos considerar, e eu quero ler com vocês. Romanos 14, do verso 13 ao verso de número 23. O apóstolo Paulo escreve sob a inspiração do Espírito: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo.
É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos diante de Tua palavra. E nós queremos tirar o máximo de proveito deste momento. Precisamos ter interesses santos nesta hora. Crescer em santidade e piedade. Sim, foi o salmista que perguntou como pode o jovem manter-se puro no teu caminho. E a resposta dele foi: guarde a palavra de Deus no coração, e você não pecará contra ele. É o que queremos fazer, é o que precisamos fazer, e por isso rogamos pela assistência de teu Espírito. Fala-nos poderosamente ao Espírito em tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nossa passagem está claramente dividida por 3 conectivos. Portanto, verso 13, pois, verso 16, e mais um pois, verso 19. E de todos estes conectivos, o mais importante por agora é o primeiro, porque ele liga este parágrafo ao anterior. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Esta foi a mensagem do último sermão de Romanos, e até certo ponto ainda é a mensagem deste sermão. O que muda é que a argumentação vai da consideração que precisamos ter uns pelos outros para a ação que precisamos realizar para o bem uns dos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, atitude. E agora, decidamos por não pôr ação, tropeço diante do irmão. Esta é a mensagem do texto, irmãos. Se você é crente e membro desta igreja, não faça o seu irmão tropeçar. Renan, é o que eu quero, mas como? Como eu atendo a mensagem do texto? Se não quer fazer o seu irmão tropeçar, em primeiro lugar, ande segundo o amor. Verso 13, outra vez. Paulo escreve, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Deixemos de julgar uns aos outros, é o que precisamos abandonar ou parar de fazer. Em vez disso, ou pelo contrário, o que devemos fazer é tomem a decisão de. Percebam, a responsabilidade é nossa. O apóstolo espera que sejamos capazes de tomar uma decisão. Que decisão? A decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. E mais cedo, nesta mesma carta, o apóstolo disse que os israelitas tropeçaram em uma pedra de tropeço. O que é isto? Aqui. O que é pôr pedra de tropeço diante do irmão? O verso 14 explica.
O apóstolo escreve: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Notem a expressão enfática. Eu sei, eu estou persuadido, e isto no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo. O apóstolo Paulo conhece o ensino do Senhor Jesus, que certa vez disse a uma multidão: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, tem o poder de contaminá-la. Ele também conhece o que o Cristo ressurreto disse a Pedro. Por ocasião da conversão de Cornélio, Pedro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Paulo sabe, está persuadido ou convencido, e isto no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo. Mas eis que surge a questão, queridos. Na segunda metade deste verso: a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Lembre-se do contexto, ou do último parágrafo que consideramos. No verso 2, Paulo escreveu: um crê que pode comer de tudo, mas aquele que é fraco na fé come apenas legumes. Nós estamos falando de crentes judeus que ainda não se libertaram do kosher, ou da maneira judaica de tratar e consumir carne. Para eles, nossos irmãos, ainda há comida pura e comida impura. E a questão que Paulo levanta aqui é: como vamos tratar estes irmãos? A resposta começa a surgir no verso 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que come aquele por quem Cristo morreu. Vejam, é uma correção, não necessariamente de conteúdo, mas de prática ou ação. Outra vez, Paulo sabe, ele está persuadido ou convencido, e isto no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo. Todavia, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não está andando segundo o amor. Isso é o mesmo que dizer: o seu irmão é mais importante do que sua comida. E ferir a consciência dele é não andar segundo o amor do Evangelho. E se vocês não andam segundo o amor do Evangelho, Paulo nos diz, vocês podem, por causa de comida, fazer perecer aquele por quem Cristo morreu. Fazer perecer não é, como algumas pessoas pensam, destruir a salvação de alguém. Nós não temos esse poder. Não temos o poder para salvar alguém da condenação eterna. Tampouco temos o poder para condenar alguém ao inferno. Ainda assim, por assim dizer, nós podemos estragar nosso irmão. Podemos colocar uma pedra de tropeço no caminho daquele por quem Cristo morreu. Esse é o nosso irmão, gente.
nossos irmãos são pessoas por quem Cristo morreu. Quando o apóstolo Paulo trata nosso irmão por alguém como por quem Cristo morreu, ele está, como diria um irmão da nossa igreja, exaltando ou elevando este irmão a uma altura que urubu magro não chega. Não é pouca coisa. Nosso irmão, forte ou fraco, embora ainda seja um pecador, é valioso aos olhos de Deus. Ele é tão valioso, ele é tão importante, ele é tão querido por Deus que Cristo morreu para salvá-lo. Será que é assim que nos tratamos? Que nos enxergamos? Você valoriza o irmão com quem está cultuando nesta manhã? Sim, ele é diferente, sim, ele é pecador. Sim, ele pode não conhecer tudo o que você já conhece, pode não fazer tudo o que você já faz, mas lembre-se, ele ainda é seu irmão, por quem Cristo morreu. O que significa que desprezá-lo, julgá-lo, pôr uma pedra de tropeço no seu caminho, é desvalorizar a própria igreja de Jesus Cristo. Paulo, ou Saulo à época, vivia para perseguir os crentes. Mas quando foi alcançado por Jesus, o que ouviu do próprio Senhor foi: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fortes ou fracos, nossos irmãos são as pessoas por quem Cristo deu a vida. Se Deus os valoriza, se Cristo os amou a ponto de entregar-se por eles, nós também devemos valorizá-los. Amém, queridos? Agora, fortes ou fracos, é claro que precisamos crescer no Evangelho. Aos fracos, ou aos irmãos que têm a consciência ferida por aquilo que não é pecado, vocês não podem ceder ao que o Dr. R.C. Sproul chama de a teologia do grilo falante. Ele explica: sua consciência não pode ser seu guia, não deve viver gritando contra você, a menos que ela seja informada, moldada e liderada pela palavra de Deus. Você entendeu, irmão? Não é porque você cresceu ouvindo que isto ou aquilo era pecado, que agora isto ou aquilo é pecado. Pecado é o que a Bíblia chama de pecado, e não o que a sua consciência julga que é pecado. Quer crescer? Estude a palavra de Deus, e você deixará de ser fraco quanto à liberdade que tem por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aos fortes, aos irmãos que desfrutam de liberdade por causa do Evangelho, vocês também precisam crescer, sim. Pois a vida cristã não é feita apenas de conhecimento, gente. É feita também de comportamento transformado para a glória de Deus. Decida andar segundo o amor. Resolva não pôr tropeço diante do seu irmão. Não entristecê-lo com o que fere a consciência dele.
Me entenda, você não tem que deixar de fazer o que a Bíblia não chama de pecado. Não é isso. Mas por amor àqueles por quem Cristo morreu, você precisa decidir por não forçá-los, não atropelá-los, não pressioná-los a fazer o que você faz. Porque nós não devemos fazer perecer aquele por quem Cristo morreu. De novo, não temos o poder para salvar, tampouco para condenar. Mas segundo esse texto, nós podemos atrapalhar o crescimento espiritual de alguém. Nós podemos atrapalhar o discipulado do nosso irmão. E veja, não é uma questão só de ética ou de prática. Às vezes, e talvez no nosso meio seja uma questão sobretudo de doutrina. Quantas vezes não queremos empurrar as doutrinas da graça de goela abaixo, como dizemos? Calma, irmãos. Você entendeu tudo de uma vez? Você aprendeu tudo o que sabe na primeira aula de escola bíblica dominical? Deus tem sido muitíssimo paciente com você. Então seja você também paciente com o seu irmão. Que ele nos ajude. Nós temos que crescer. E crescer significa, segundo este texto, não fazer o irmão tropeçar. Se é o que quer, em segundo lugar, sirva ao Rei Jesus. Verso 16. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Notem o conectivo. Não seja, pois. Ele nos informa que o que vem a seguir é um desenvolvimento do que já apareceu. E o que já apareceu, não faça o seu irmão tropeçar. O que vem agora, não seja difamado aquilo que vocês consideram bom. E o que é isso? O que é o que vocês consideram bom e que não deve ser difamado? Mais cedo, no capítulo 2, o apóstolo usou a mesma palavra quando escreveu: o nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vocês. Ele se referia aos judeus. Aqui a ideia é parecida, só que aplicada aos crentes e ao Evangelho. Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não seja difamado entre os incrédulos, porque vocês andam fazendo os irmãos tropeçarem. E para suportar ou fortalecer esta exortação, o apóstolo nos diz, verso 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diferentemente de Jesus, Paulo quase nunca faz uso desta expressão, o reino de Deus, e quase sempre ele, quando a usa, está pensando no futuro. Aqui, no entanto, ele tem em mente uma realidade presente. Ele diz que o reino de Deus não é, e que o reino de Deus é. O que é o reino de Deus? É sempre bom lembrarmos. O reino de Deus é o governo de Deus.
por meio do qual ele reina sobre o seu povo. Nos evangelhos, por exemplo, entrar no reino de Deus não significa ir para o céu, gente. Entrar no reino de Deus significa receber e abraçar o reinado de Deus. E a evidência de que aconteceu nós manifestamos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São resultados do reinado de Deus sobre a nossa vida. Porque entramos no reino de Deus por meio da justificação mediante a fé em Cristo. Pouco a pouco nós nos tornamos justos, santos, como Deus é. Porque entramos no reino de Deus mediante a paz que Cristo nos conquistou na cruz. Nós temos paz com Deus e com os irmãos. Porque entramos no reino de Deus por meio da aplicação da redenção aos nossos corações por obra do Espírito. Nós temos nossa alegria não em comida ou bebida, mas no próprio Espírito Santo, o qual nos leva a conhecer e desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo e transformador com o próprio Deus. Além disso, para suportar a exortação, não difamemos o Evangelho entre os incrédulos. O apóstolo ainda escreve, verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Lendo a Bíblia, nós sempre precisamos fazer esta distinção. A Bíblia está o tempo todo fazendo. Quem são os justos, quem são os ímpios. Quem são os crentes, quem são os incrédulos. Quem somos nós à luz deste verso, irmãos? Nós somos os servos, os doulos, os escravos do rei deste reino, propriedade dele. E quando servimos ao rei, não fazendo nossos irmãos tropeçarem, assumindo e desfrutando dos valores e bênçãos do reino, nós somos agradáveis a Deus e, por tabela, somos aprovados pelos homens. Ao início do capítulo 12, Paulo nos pediu: ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Este é o alvo da vida cristã: agradar a Deus. Quando vivemos para agradar a Deus, não difamamos o Evangelho e, consequentemente, somos aprovados pelas pessoas. Bem, nem sempre. Por vezes, as pessoas que mais agradam a Deus são as mais perseguidas pelos homens. Pense nos profetas do AT, nos apóstolos do NT ou no próprio Senhor Jesus. Não é, portanto, um princípio geral e absoluto. Contudo, quando o ouvimos dentro de seu contexto, o ensino da passagem se parece mais com o seguinte: quando decidimos por não colocar tropeço diante do nosso irmão, nós não difamamos o Evangelho. Em vez disso, damos bom testemunho dele diante do mundo incrédulo. Veja como isso é relevante. Por vezes conversamos sobre a evangelização e sobre a nossa dificuldade em evangelizar. Você acha que não tem conteúdo para pregar? Outro irmão acha que não tem habilidade para falar?
outro paralisa, congela de medo dos homens. E então achamos que não devemos participar da evangelização. Mas veja qual é a estratégia evangelística deste texto. Simples. A estratégia evangelística da passagem é: quando o evangelho não é difamado lá fora, pela maneira como nós nos tratamos aqui dentro, ele é aceito, respeitado e até admirado pelos incrédulos que discordam da gente. A maneira como nos tratamos aqui, irmãos, pode ajudar no avanço do evangelho ou pode atrapalhar o caminho do evangelho. Você ainda nem abriu a boca para pregar, mas seus familiares já estão curiosos para saber quem são aquelas pessoas que cuidaram de você na hora da crise. Você nem tinha pensado em pregar, mas seus colegas de faculdade já estão ansiosos para saber quem foram as pessoas que te acolheram tão bem em João Pessoa. Você nem tinha estruturado algo também na mente, mas porque convidou o novo vizinho para ir à sua casa, ele já se mostra interessado em conhecer mais da sua vida, o que certamente vai abrir portas para a pregação do evangelho. Minha avó fez 85 anos sexta-feira. E conversando com ela, ela não parava de falar dos 70 anos de fé que tem no Senhor Jesus. Eu perguntei para ela: vó, como foi que a senhora veio ao evangelho? Ela disse: foi uma vizinha crente que eu tinha, que quando meu pai abandonou a casa, nos assistiu por meses cuidando da minha casa como se fosse a dela. Eu nem perguntei, mas eu desconfio que essa mulher sequer tenha falado o evangelho explicitamente. Mas ela amou, ela serviu, e então outra pessoa veio e pregou o evangelho. A maneira como nos tratamos importa, irmãos. Pode difamar o evangelho lá fora, ou pode abrir portas para a pregação do evangelho, porque nós somos servos do rei e temos que viver para a fama e glória do nome dele. Para tanto, nós precisamos entender o que é o seu reino, porque o reino de Deus não é comida ou bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Será que não estamos confusos? E será que não é por causa desta confusão que às vezes nos desentendemos uns com os outros por coisas menores e de segunda importância? De acordo com o Dr. John Stott, é possível sofrer de desproporção. Ele escreve: você superestima coisas triviais, comida para os crentes de Roma, bebida, roupa e maquiagem para os crentes atuais. E você subestima o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, nós temos que lembrar, não é um lugar para onde vamos, gente. É o governo dele que já veio sobre nós. E se veio, as provas são justiça,
paz e alegria. Justiça é o objetivo da vida cristã, não é a espiritualidade. Espiritualidade é o instrumento, mas justiça é o que devemos almejar, ou seja, transformação de vida para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Foi o reformador João Calvino que disse: o verdadeiro cristianismo é uma experiência com Deus que nos transforma na vida. Entenda, ele não estava falando de uma experiência apenas mística, ou muito menos individualista, egoísta, que só acontece no coração do crente, não. Ele estava falando de uma experiência profunda e verdadeira com Deus, que transforma a nossa vida e informa aos que nos assistem: o reino de Deus chegou naquela casa. Se chegou, outra prova é a paz, gente. Alguém que vivia atormentado por sua própria consciência, carregado de culpa por seus próprios pecados, de repente, por causa do Evangelho, se vê em paz com Deus. Deus não é mais seu inimigo, é seu grande amigo. E esta pessoa não é mais alvo da ira de Deus, é alvo do amor e do cuidado do Senhor. Tal pessoa em paz com Deus pode perseguir a paz com os irmãos. Se o reino chegou, também há alegria no Espírito. Sim, comida é algo maravilhoso, gente. Bebida, lazer, viagem também podem ser. Mas por favor, lembre o seu coração nesta manhã, não é de onde vem nossa alegria. Em última análise, nossa alegria não reside em pessoas, objetos ou esperança. Nossa alegria vem do Senhor. Os crentes mais doentes, mais pobres e sofridos do mundo, às vezes são os mais felizes em Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que os habita, os conduz e os leva a experimentar satisfação, contentamento, alegria no Senhor. E é claro, irmãos, que esta alegria também alcança os nossos relacionamentos. O Espírito que nos alegra nos transforma em pessoas alegres, mais simpáticas, mais acolhedoras, menos egoístas, mais atenciosas. Poucas coisas são piores para o avanço do Evangelho do que uma pessoa chata, egoísta, individualista, que só pensa em si. Não. Nós temos aprendido aqui domingo após domingo. O amor ao qual Deus nos chama é o amor ao outro. Se o reino de Deus chegou na nossa